João 21, verso 7. Vamos lá, vamos continuar. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, o próprio João se refere a ele, né? Só bem humilde. Aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, ele mesmo, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Algumas versões vai dizer que ele estava nu e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco remando, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. A maior honra para João, querido, acho que nesse capítulo todo, nesse verso todo aí, foi exatamente essa. Se não é proclamar, mas se autodenominar amado. Ele vai dizer dele mesmo a quem Jesus amava. Eu acho que maior recompensa para ele ali era saber que ele era amado por Jesus. O próprio Cristo assim falou. Então o que ele vai dizer? Olha que interessante, querido, essa visão, aonde eu quero que você, em nome de Jesus, receba. Pedro, ele estava tão desesperado por um perdão do Mestre, Pedro estava tão desesperado pelo a mais de Deus, que ele ouviu que era o Senhor. O próprio João vai determinar isso, fala: Pedro, caramba, tu não está entendendo que é o Mestre? Quantas pistas o Senhor tem te dado? Quantas pistas o Senhor tem te falado diariamente, querido? Ele falou exatamente várias pistas. Só o Mestre chamava, a palavra grega aqui para filhos, filhinhos. Só o Mestre poderia chamá-los com essa palavra. Ele deu a primeira pista. Ele falou: cara, filhinhos, vocês já pegaram alguma coisa hoje? Minhas crianças, vocês já pegaram alguma coisa hoje? E eles assim estavam atônicos. Porque eles estavam fora do propósito, querido. Qual era o propósito deles como discípulos de Cristo? Esperar no monte a ordenança do que o Senhor tinha dado. Mas quando você está fora do seu propósito, desculpa, mas talvez nem a voz de Deus você ouve, nem a voz do próprio Cristo, nem Ele dando vários sinais você consegue discernir. Sabe por quê? Porque você se afastou. Olha que interessante. No original, no grego original, quando Pedro ele sai para fazer essa pescaria, ele fala com outras palavras, mas no grego vai dar o sentido denotado de que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Olha que interessante. Pedro, ele vai dizer o seguinte: querido, eu já estou talvez no inferno, eu talvez já esteja tão quebrado, desanimado, que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Mas não foi para isso que Deus te chamou, Pedro. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Não foi para isso que você foi designado, escolhido. Ele foi chamado para ser pescador, sim, mas de homens. Pescador de almas, pescador de pessoas. Pessoas mudariam de caráter, pessoas mudariam de atitudes, mudariam de vida, só pelo testemunho de Pedro. Você conhece a história depois. Mas Pedro, ele por um instante, por causa de algumas falácias da própria mente dele, Deus nunca falou, querido. Você conhece a história. Assim que Deus ressuscita, assim que o próprio Cristo, ressuscita, o que ele vai determinar? Maria, me chama Pedro. É com ele que eu quero ter. É com quem vai geracionar isso. É com quem vai colocar em próximas gerações. É com quem vai daqui para frente entender. É com quem, está mudando a mente. É o que a gente está falando toda vez. Queridos, não tem a questão que Deus ama, mas confiar e confia em poucos. E é isso que o próprio Jesus vai falar aqui. Querido, chama Pedro, porque nele eu confio. Mas Jesus, Pedro te traiu 3 vezes. Pedro voltou a fazer tudo o que ele fazia.
Pedro voltou para a vida normal dele. Pedro voltou porque não quer entender que o propósito dele é pescador de almas, mas ele voltou a pescar peixe. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para mim, para você, ou para talvez, na verdade, você que por muitas vezes começou a entender que o seu lugar não é aí. Começou a entender que o seu lugar é pescador de almas e não pescar peixes que provavelmente não vão durar. Você conhece o que o peixe vira após alguns dias sem um tratamento. Ele apodrece exatamente como as coisas desse mundo. Todas, queridos, vão apodrecer, todas. Mas o que o Senhor está nos ministrando essa noite é lindo. Eu acho que é um dos textos que eu acho de reconciliação ou de revelação mais fantásticos da Bíblia. O que ele vai dizer a Pedro? Ele vai falar, cara, filhinhos, vocês pegaram alguma coisa? E os caras estavam tão chapados na vibe deles ali, que provavelmente eles chegam e falam, cara, estamos aqui na boa, estamos pescando nada. Sabe por quê? Essa é fresquinha agora. Vou falar igual o pentecostal, essa é fresquinha. Porque... Aí, tão fresco que eu esqueci. Porque... Tô brincando. Porque quando o Senhor, Ele determina algo para você, querido, nem o que você fazia antes volta a ter sentido. Nem o que você fazia quando você achava que era alguém, faz sentido para você agora. Cara, os caras eram pescadores profissionais. Eles sabiam todos os pesqueiros. Eu gosto de pescar. E quando a gente vai para um determinado lugar pescar, eu tenho o meu determinado, eu gosto de pescar muito na Costa Verde. Quando a gente vai na Costa Verde, a gente já sabe todos os lugares exatos aonde a gente vai. É certo. Aqui vai dar peixe tal, aqui vai dar espada, aqui vai dar peruá, aqui vai dar, vermelho. A gente já vai exatamente no pesqueiro. Você acha que eles, como pescadores profissionais, querido, eles iam aonde? Jogar a rede... Enfim. Até o trabalho que eles achavam que tinham um merecimento, o Senhor, Ele diz, cara, esquece. Quando você foi vocacionado, chamado para cumprir a obra de Deus, até o que você fazia de melhor, quando você achava que era alguém, já não vai conseguir fazer, querido. Sabe por quê? Porque você está fora da rota. E é isso que Cristo quis mostrar a eles, falando, queridos, olha só, eu tenho um café da manhã posto para vocês. Vamos ler essa parte? No verso 9, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus disse-lhe, trazei os peixes agora que apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E eu quero acabar, na verdade eu quero terminar, eu sei que é bem breve, né? E eu queria falar com todos, mas acho que é uma live breve, uma palavra que vai te confrontar, querido. A gente só consegue chegar a um lugar sendo confrontado, a gente só consegue crescer com confronto. Não existe crescimento sustentável sem confronto. Não existe crescimento sustentável sem que você, querido, sem que você entenda os propósitos.
Sabe por quê? Porque é como o próprio Cristo vai nos ensinar aqui agora. Ele quer te curar por completo. Ele não quer que você esteja apenas pela metade. Talvez você... É um linguajar estranho, né? Esses linguajares gospel aí, falar igual os amigos. Mas a gente entende que aquele que talvez vá ao mundo, eu particularmente tenho as minhas teorias, Hebreus 6,6, enfim, eu tenho algumas coisas comigo que eu não creio muito com relação a isso, mas isso aí é sendo os próximos capítulos. Mas uma coisa eu quero acabar essa mensagem lendo com vocês. Eu acho que vocês entendem. Depois dos versos abaixo até o 17, né? Jesus vai limpar toda trauma, toda doença psicológica de Pedro. Sabe como? Curando Pedro no que ele errou. Pedro, ele nega Jesus lá, antes da crucificação, por 3 vezes. E o próprio Cristo, acho que alguns já ouviram essa palavra, ele, no capítulo, nesses versículos abaixo, de 15 ao 17, eu não vou ler para a gente não se delongar muito, ele vai sentar com Pedro. Ele começa o jantar, né, todo o lanche ali, todo o café, enfim, aquela comemoração com o próprio Cristo, chegou ele e tal. À noite ele chega e recolhe Pedro e senta com Pedro e ele diz, o verso 15 até o 17, ele vai dizer exatamente isso, falando, Pedro, tu me amas? E a palavra, é o que eu sempre digo, o português ele é muito restrito quando ele fala em algumas palavras, determinadas palavras, como o amor. O amor para nós é muito grande, né? O amor para nós é algo maior, assim, para nós. Mas no original, no grego, enfim, algumas outras línguas, no próprio latim, enfim, né? O amor, ele vai denotar alguns sentidos, na verdade, algumas intensidades, se é que eu posso dizer assim. O amor entre irmãos, o amor entre parentes, o amor entre pai e filho, o amor entre nós, Deus, enfim, Deus supremo, né? Então, o que ele quer dizer? Simão Pedro, você me amas? Você me, né? Ágape, que é o amor supremo, ele vai dizer, eu te amo como irmão, filéu, né? 2 vezes. Na terceira, aonde ele entende e aonde a mentalidade dele muda, aonde Romanos 12:2 gira na cabeça dele, aí na última vez ele vai dizer, sim, Deus, sim, Pai, sim, Mestre, Rabone, eu o amo incondicionalmente. Porque Pedro, ele nega Cristo por 3 vezes, mas ele repete também por 3 vezes o que o próprio Cristo quis dizer a ele. Então, querido, no final, Cristo determina um novo plano para ele. Então agora você passou no teste. Apacenta as minhas ovelhas. Então, querido, não temos mais tempos de ficar no barco esperando o peixe cair na sua rede. Não dá mais tempo de você achar que o mar está para peixe. Não dá mais tempo da gente brincar com o chamado ou o propósito de Deus eterno que arde no nosso coração. Então, querido, eu queria deixar essa breve palavra, mas uma coisa eu quero que você perceba comigo. Uma coisa eu quero que você chegue a um denominador comigo. Você não chegará a um lugar remando no lugar aonde Deus não te colocou. Mesmo que você ache que, pastor, mas eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que Deus mandou, eu acho que eu ouvi. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele falou algumas vezes com os filhos, mas o mesmo filho,
os mesmos filhos, esses não ouviram. O Senhor pode estar falando com você agora, nesse exato momento. Mas se você ainda está dando atenção para os seus problemas, se você ainda está dando atenção para as suas importâncias, se ainda você está dando atenção para as suas prioridades, você não vai conseguir ouvir a Deus. Porque quem está fora do propósito, ele não consegue ouvir a Deus. Então, querido, por favor, entenda tudo o que nós tentamos ministrar a vocês, mas não só ministrar como um ser, mas ministrar como o próprio Espírito Santo falando através de Jesus em Pedro aqui nesse capítulo, nesse episódio. Pedro, agora que você entendeu de novo o teu propósito, apacenta as minhas ovelhas. Por favor, apacenta as minhas ovelhas. Porque eu não tenho como mais treinar ninguém, e você é o cara certo, você é quem eu queria desde o começo. Aí ele chega a ponto de reconhecer. Mas para reconhecer ele teve que largar o quê? O que nós lemos antes. Ele teve que largar o barco e a rede, querido. Então, se o barco e a rede hoje é o teu empecilho para ver o maior, ou melhor, ou mais profundo do Senhor, por favor, largue o seu barco e a sua rede. Largue o que você acha como sua prioridade, não a prioridade de Deus. Largue. Que o Senhor seja prioritário na sua vida. Eu acho que esse tempo é para nós discernirmos isso. É um tempo de estarmos juntos, é um tempo de imaginarmos tudo que o Senhor tem nos dado. Mas, por favor, é uma frase que eu usei e eu acho que cai muito bem para esse tempo. Não, por favor, não pegue o que é urgente e o torne na frente do que é importante. Não ache que o urgente vem na frente do importante. Não mostre, não gire o urgente na frente do importante. Porque, querido, o importante é o fundamento. O urgente é o que nós estamos passando. O nome já diz, vai passar. Mas fundamente o que é importante. Amém, querido? Graça e paz a todos. Obrigado por estarmos juntos. Eu vou orar agora para nós caminharmos para o final. Obrigado a todos que de alguma maneira esteve conosco. Amamos todos vocês, amamos todos que nos dá esse privilégio de estarmos juntos. Tem tanta coisa hoje, né, na internet, e eu agradeço vocês por mais um dia juntos, né? Domingo nós teremos, querido, nossa live de novo, tá bom? Eu queria dar algumas informações. Domingos nós teremos a nossa live, tá bom? Vai ser um culto, talvez a gente extrapole um pouquinho, 1 hora e pouquinho ali, porque talvez a gente entoie algumas canções a mais, e eu quero fazer um momento de oração com você, para que nós possamos entender muito sobre todas as coisas que têm acontecido no nosso tempo. Eu acho que a gente tem pego algumas palavras muito pontuais e a gente tem visto muitas pessoas falarem da mesma palavra, né? A gente tem muita... Eu acho que o Senhor ele tem dado palavras pontuais e exatas para o povo. Eu acho que o Senhor ele tem separado o povo dele para algumas coisas muito específicas. É o que a gente tem ouvido dos nossos grandes mentores, né, dos nossos pastores, dos apóstolos, enfim. Pessoas, nesses dias, elas vão começar a sucumbir junto com o que é prioridade na vida dela. Ela vai começar a não entender algumas coisas. Mas é o Senhor, cara, tirando, peneirando,
Porque ele vai precisar, querido, de grandes líderes que consigam mudar a realidade desse lugar. Principalmente a gente fala na nossa geografia, a realidade do Rio de Janeiro, a realidade aqui, por exemplo, da Taquara, Jacarepaguá, Recreio, Freguesia, Curicica, tudo que nos cerca aqui. Ele precisa de pessoas como nós, nos levantando para mudar essa geografia. Mas como nós nos levantamos? Entendendo que nós não podemos nos desviar do propósito. Nós não podemos simplesmente pegar um barco e voltar a fazer o que nós fazíamos. Não dá mais, não tem mais tempo para isso. Não dá mais para que nós simplesmente hoje eu vou pescar. No sentido figurado, tá, querido? Se você gosta de pescar, amém, né? Como todos nós gostamos. Mas simplesmente no sentido figurado de que eu vou viver a minha vida. Querido, Cristo vive em você, não vive mais a sua vida. A minha esposa que fala muito isso. Há uma lei da física onde dois corpos não podem ocupar o lugar no mesmo espaço. Então o Espírito Santo ele não pode habitar dentro de você se você ainda estiver vivo. Você só pode ser morada do Espírito Santo se você estiver morto para você mesmo. Então, por favor, vamos juntos nesse propósito, vamos entender que o Senhor tem dado graça para esses dias, é como muitos estão ministrando, é o comecinho da gravidez, sabendo que o resultado deu positivo, mas agora o cronômetro começou a correr, o cronômetro ele começou a girar, querido, então nós não podemos mais perder tempo. Eu não falo como alguém que quer botar terror, quer botar medo em... Não. Até porque aqueles que sentem medo da volta de Jesus, eu acho que não entenderam Jesus. Aqueles que sentem medo que o Messias virá buscar a sua igreja, não, mas poxa, o Senhor podia... Não. Alguma coisa está errada. Então reflita mais sobre o que o Senhor tem ministrado a você. Talvez você não tenha ouvido a voz dele porque simplesmente você está fazendo o que lhe apraz. Você está fazendo o que sua alma pede. Não pegue o barco. Não pegue esse barco com essa rede, até porque você não vai pescar nada. É o que a própria palavra nos encaminhou e nos determinou aqui. Sem mais delongas, né? É a frase do nosso mascote. Eu acho que a gente pode cantar uma canção. Enquanto eles vão se preparando, querido, eu vou orar para que o Senhor ele nos dê essa visão, para que o Senhor ele nos dê esse foco de realidade, para que o Senhor nos indique. Na verdade, ele já tem nos indicado, mas para que nós consigamos enxergar isso. Nós consigamos enxergar o que Pedro enxergou depois de um bom café e uma boa janta com o Senhor. Pedro voltou, na verdade, ele voltou a fazer o que ele era acostumado a fazer. Ele voltou o que era acostumado a fazer. Então, querido, não volte o que você está acostumado a fazer no sentido de sua alma, mas continue, porque ele tem uma pescaria um pouco diferente para você, uma realidade um pouco diferente. Ele, na verdade, preparou uma pescaria tão tremenda, tão grande, que ele alimentou quantos? Né? Quantos grandes peixes, é o que a palavra diz, 140 grandes peixes. Então, quando você estiver focado e ligado no que o Senhor tem para te dar, querido, eu sabe que eu não entendo, na verdade eu não gosto muito do triunfalismo, né? Mas eu vejo cada coisa, cada recompensa linda, e eu vejo a palavra toda com recompensas, né? A gente que gosta um pouquinho de estudar o antigo ou parte para o novo, enfim, a gente vê que a Bíblia é toda recompensa, querido. Se você fizer o que ele determina que você faça, joga a rede do lado direito. Querido, eles só mudaram a posição da rede. Eles estavam em cima do pesqueiro. Mas por que não deu? Essa resposta eu deixo para você. Amém?
Então vamos orar. Olha comigo. Você abaixe sua cabeça. Talvez o Espírito Santo ele tenha falado contigo. Talvez o Espírito Santo ele tenha gerado em você algo a mais. Aquele arrependimento genuíno, não aquele remorso, querido, que amanhã você vai voltar a cometer a mesma coisa. Não, um arrependimento genuíno nesse exato momento que a gente fala. Então, em nome de Jesus, eu quero já começar a declarar sobre sua vida, quero começar a declarar sobre sua família, quero começar a declarar sobre a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado. Em nome de Jesus, eu quero começar a declarar sobre a vida das famílias que estão, porventura, passando necessidades por causa desse coronavírus, por causa dessa situação toda que tem gerado na nossa nação, no nosso mundo, né? Então, em nome de Jesus, queremos profetizar, Pai, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida daqueles que entenderam que eles serão a resposta para esse caos. Eles serão o reino inabalável, é a resposta para esse caos. Em nome de Jesus, proclamamos nesse tempo algo novo. Proclamamos nesse tempo mudança de mente, uma metanoia, exatamente a que Pedro discerniu e entendeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem gerado em nós. Obrigado pela tua certeza. Obrigado porque o Senhor nunca falha. Obrigado porque o Senhor tem dado graças. Obrigado até pela situação que passamos hoje. Porque muitos estão despertando nesse exato momento. Quando nós falamos, quando passam por situações adversas. Então, Pai, em nome do Teu Filho amado, nós queremos proclamar sobre a vida dos Teus, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida daqueles que entenderam que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os campos já estão brancos, só nos faltam os ceifadores. Então, Pai, que possamos proclamar uma geração de ceifadores, que possamos proclamar, como o próprio Cristo quando saiu daquele deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Como o próprio João proclamava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Show! Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem gerado em nós, como herança, como geração. Flui através de nós, flui através das nossas gerações, para a Tua honra e Tua glória. Glorificado seja o Teu nome. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Teremos mais uma canção. E obrigado mais uma vez por todos que acompanharam a nossa live aí. Obrigado por eles seguir. Vou colocar aqui depois no Stories ou no feed, para você nos seguir lá no YouTube. Nós abrimos um canal lá no YouTube e eu preciso que você nos siga lá, compartilhe lá, porque nós precisamos de 1000 inscritos para começar a fazer as lives por lá e já deixar salvo, para ser uma coisa bacana. Tá bom, querido? Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Obrigado, tia Fátima. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém, querido? Graça e paz a todos. Vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Pois